Uma boa tarde a todos. Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo, aos Espíritos amorosos por mais essa tarde, por a oportunidade bendita desse encontro virtual. Que luz se faça no nosso lar, que luz se faça em todos os lares, que luz se faça dentro de cada um de nós. Nós trouxemos hoje do livro Entre Duas Vidas, que é um livro que traz ali relatos de vários espíritos desencarnados em mensagens ali a seus familiares, com a psicografia do Chico Xavier e Elias Barbosa. E o caso que nós trouxemos hoje é de uma jovem suicida, que se suicidou aos 15 anos de idade, em que ela compra ali um inseticida que era largamente usado nas fazendas e ela ingere aquele inseticida que seria ali mortal, que seria letal. E ela envia então uma mensagem para a mãe em que ela diz: querida mamãe, estou pedindo o seu perdão e a sua bênção. Mais de um ano passou, mas a minha saudade e o meu sofrimento ainda não passaram. Não chores mais, mãezinha. Sei que a minha ingratidão foi grande demais. Compreendi tudo, mas era tarde. Creia que amanheci naquela terça-feira, 4 de maio, pensando em descobrir como iria encontrar um presente para o seu carinho no Dia das Mães. Pensava nas aulas, em minha professora Juvircídia, e procurava concentrar-me nos livros para estudar. Entretanto, quando vi o veneno, uma força estranha me tomou o pensamento. Avancei para o suicídio, quase sem conhecimento, embora muitas vezes não ocultasse o desejo de morrer. Então veja que o pensamento ele tem uma força poderosa, né? Então, quando vem esses pensamentos difíceis, nós temos que tomar um cuidado enorme para que esses pensamentos não sejam alimentados, não sejam cultivados, né? Para que, procurando substituir esses pensamentos pela fé, pela esperança, pedindo a Deus que nos dê ali a força necessária. Então ela diz que muitas vezes aquele pensamento, né? Ela diz, eu não ocultava, não escondia o desejo de morrer. Tudo sem motivo, sem base. A senhora me deu tudo, amor, segurança, tranquilidade, proteção. Não julgue que me faltasse isso ou aquilo, porque isso é um pensamento muito corrente, né? Quando alguém se suicida, os familiares pensam, o que eu fiz de errado, o que faltou. Então os sentimentos são muito variados, são muito contraditórios. Ora há esse sentimento de culpa por algo que deveria ter feito, ora um sentimento até de raiva, né, pela pessoa que acabou ali se suicidando, pensando por que ela fez isso, por que ela partiu, mesmo tendo recebido toda a nossa atenção. Enfim, é uma mescla de sentimentos, né, de culpa, de raiva, naturalmente de muita tristeza, de muita dor. Então ela diz, a senhora me deu tudo, amor, segurança, tranquilidade, proteção, não julgue que me faltasse isso ou aquilo. O que eu senti era uma tristeza que só aqui no plano espiritual vinha a entender. O assunto é tão longo e o tempo é tão curto. Se pudesse, desejava formar as minhas letras com lágrimas, para que a senhora me perdoasse pelo arrependimento que trago. Não sei, mamãe, não sei ainda. A princípio me vi numa nuvem com a garganta em fogo e uma dor que não parecia ter fim. Lembrem que ela se suicidou tomando um inseticida, por isso é que ela fala que ela se via numa nuvem com a garganta em fogo e uma dor que não parecia ter fim. Isso muitas vezes acontece com o suicida, que ele se mata, né? Ele usa ali algum método para que se mate. E mesmo depois de morto, ele mantém essas sensações difíceis, né? Então alguns até tentam se matar depois de já terem se matado, porque tamanha ali a sensação é tão real, né, que continua sentindo ali aquela dor,
que eles se julgam vivos e tentam se matar sem se darem contas de que o corpo físico já não existe mais, eles já morreram, né? Do ponto de vista físico. Ela continua dizendo: talvez exagerasse as coisas que eu sentia, talvez guardasse impressões da vida que eu não devia guardar. Vejam quanto é importante aqui não acalentarmos a angústia, não acalentarmos ali as mágoas, não exagerar. Ela fala, talvez eu exagerasse. Enfim, pedimos muito a Deus ali a sabedoria para darmos ali a dimensão que cada coisa tem. Então nós podemos durante a vida não valorizarmos ali as alegrias e darmos um valor excessivo às decepções, às dores, e com isso não percebemos ali coisas pequenas, coisas simples que poderiam nos estimular, mas nós podemos mergulhar ali na queixa, na reclamação, nessa angústia. Então é muito natural que todos nós temos momentos de tristeza, momentos difíceis, assim como também é natural que todos nós temos momentos bons, momentos de alegria, mas é o cuidado para que essa angústia, essa tristeza não se perdure por tempos prolongados, não passe a ser até um modo de vida. Então nós temos que buscar ali a alegria, né? Vivermos bem, e quando vierem as dores, percebermos ali como lidar com essas dores, tirando ali o aprendizado que elas têm para nos ensinar. O que é mais doloroso, ela continua dizendo, é que provoquei a morte do corpo sem razão. Sofrimentos no mundo são problemas de todos. E por isso, quando me vi na sombra que me envolvia toda, vozes me perguntavam por quê? O que fizera aquilo se eu estava consciente de que a morte não mata ninguém? Chorei muito, mais do que choro hoje, até que me vi no regaço de uma senhora que me disse ser a vovó Ana. A vovó dela desencarnada já, né? Já tinha falecido. Ela me ensinou a orar de novo porque a dor não me deixava trabalhar com a memória. Amparou-me e como que me limpou os olhos para que eu enxergasse a luz do dia. Então reconheci que as trevas estavam em mim e não fora de mim. Fui internada numa escola-hospital onde muitas crianças estão sob a vigilância daquele amigo que nos deu o nome à casa de ensino, Jerônimo Carlos Prado. E com a bênção dos muitos amigos que encontrei aqui, vou melhorando. Então ela relata que ela foi internada ali numa espécie de um hospital, né? Um hospital-escola em que ela foi sendo amparada. Faltava-me vir até o seu coração e pedir a sua tolerância de mãe. Venho pedir-lhe para que não deseje morrer. Olha, ela pede à mãe, não deseje a morte. Viva, mamãe, viva tranquila. As lutas da vida são lições. Creio saber que a senhora já sofreu muito. Sofra agora com a sua filha a pena de não ter sabido esperar. Para mim, a sua paz será a minha paz. Nós éramos as companheiras uma da outra. Sei que Teodoro, Divina, Adelícia e outros corações queridos são todos seus filhos abençoados. Mas eu, mamãe, não sei porquê, fiquei aflita para que o tempo passasse e caí pela rebeldia. Não soube guardar a fé, mas a sua bondade fará o que eu não fiz. Terá a senhora paciência bastante para tudo tolerar e compreender. Agradeço as suas preces e as orações das amiguinhas que não me esqueceram. Agradeça por mim a Santa Teresinha, a todas as irmãs, o amparo que me enviaram e ainda me enviam. Por enquanto trago comigo a faculdade de ouvir todas as repressões e queixas, perguntas e comentários em torno de mim. Vejam que ela traz ali ela diz uma faculdade, ela ouve muitas vezes as repreensões, as queixas, ou seja, os comentários que muitos aqui na Terra fizeram em relação à morte dela, ao suicídio dela. Por isso é que é muito importante, por mais difícil que sejam essas situações, nós evitarmos ali comentários difíceis sobre a pessoa, porque muitas vezes
esse espírito pode ter ali a consciência daquilo que nós estamos falando. Então, da mesma maneira que quando alguém desencarna, quando alguém morre, numa situação muito difícil, um acidente muito grave, eles falam que evitemos ali ficar mentalizando a pessoa entubada, a pessoa toda machucada, né? Que guardemos na lembrança momentos felizes dessas pessoas. No suicídio também esse ponto é importante, né? Para que nós evitemos ali comentários difíceis, comentários de revolta, porque às vezes o espírito já tem uma luta intensa, né, para se perdoar, uma luta intensa para se desvencilhar ali da culpa, do remorso que dificulta ainda mais a recuperação dele. Se nós fazemos esses comentários aqui e alimentamos isso também, nós podemos dificultar ainda mais esse processo de recuperação deles. Ela continua dizendo: particularmente ouço a senhora constantemente a falar que perdeu o gosto de continuar a viver. Ajude-me, não pense assim. Dê-me os seus pensamentos de paz e de alegria. Preciso de você, mamãe, como a senhora não pode imaginar. Aqui é um lugar que pode ser distante, mas há um processo de intercâmbio pelo qual ainda estamos juntas. Ou seja, estão ligadas ali pelo pensamento, pelo sentimento. Ampare-me, amparando a senhora mesma. Vejam, ela diz, ampare-me, amparando a senhora mesma. Então ela diz que se a mãe se ajudar, se a mãe se amparar, automaticamente essa mãe vai estar ajudando essa filha também. E é muito comum quando uma mãe, um pai perde ali um filho, que acontece o que acontece com essa senhora. Ela deseja morrer, ela às vezes ali neutraliza a própria vida, a própria esperança. Às vezes tem outros filhos que precisam do afeto, que precisam do carinho, que precisam da atenção. Então às vezes a dor é tão intensa que muitos ali acabam se levando pelo desespero. Mas nós temos, por mais difícil que seja, e só quem passa por essa situação pode falar exatamente como é, nós temos que pedir muito, muito, muito a Deus a força necessária para que nós superemos essas situações, entendendo que a vida continua para nós, que a vida continua para aqueles que foram. E como ela diz aqui, a nossa recuperação, a nossa luta, a procura pela lucidez, pelo equilíbrio, também vai ajudar em muito aqueles que partiram. Ela diz ainda: os benfeitores daqui me aliviam e me abençoam, mas estou nas dificuldades que criei. Deus, porém, nos sustentará para que um dia eu possa ser útil ao seu carinho. Mamãe, receba o meu coração de filha faltosa e abençoe-me. Sua paciência e seu amor são bênçãos que chegam até aqui. Ore por sua filha e compadeça-se. Amanhã serei melhor. Até lá, preciso de você e do seu amparo, como faminto sente necessidade de pão. Não posso escrever mais. Os amigos que me socorrem guiam-me e dizem que é preciso terminar. Mãezinha, ame-me ainda. Sou mais necessitada agora do que antes. E guarde o coração de sua filha faltosa e reconhecida. Lúcia, essa mensagem foi transmitida em Uberaba em 12 de junho de 1972. Então nós vemos aqui a dificuldade, a dor, o remorso tão grande ali dessa jovem de 15 anos que se suicida. E aquilo que já vimos, que o suicídio ele tem uma dupla decepção. Primeira, de que os problemas não se acabam, pelo contrário, eles só se intensificam. E a segunda decepção é de que ele não morre. O que morre ali é o corpo físico, mas o corpo espiritual ele é eterno, ele sobrevive mesmo ali quando aniquilamos o nosso corpo físico. E nós tivemos aí o mês de setembro mundialmente dedicado ali à reflexão sobre suicídio. Então tomemos ali todo o cuidado, procuremos nos alimentar de bons pensamentos, de bons livros, de bons filmes.
procuremos cultivar ali a esperança, a fé em Deus, para que quando surgirem ali os grandes testes, as grandes provas, nós não nos deixemos levar pelo desespero, a ponto de abandonar a vida, né? De rasgar ali o contrato que fizemos ali conosco mesmo, com Deus, né? E perseverando ali um pouco mais, tendo um pouco mais de paciência, na certeza de que todas as nossas dores, elas são passageiras. Então tomemos todo o cuidado, e aí a religião auxilia muito, seja qual for, né? Mas uma religião que nos fortalece, que nos ajuda ali, como a própria definição de religião, né? De religar, né? De nos ligar a Deus, nos ligar ao nosso espírito protetor, né? Buscar a ajuda ali da família, buscar a ajuda, no nosso caso, da casa espírita, enfim, né? Buscarmos dentro de nós mesmos a força necessária. E sempre ali fazendo as nossas preces por todos os suicidas, né? Sempre a nossa prece também por todos os que pensam em suicídio. E o número é muito grande, né? Há os casos que são catalogados ali como suicidas, mas quantos acidentes de carro, quantas situações não são atribuídas como suicídio, mas ali foram situações provocadas para que a pessoa abandonasse aqui o corpo físico. Então peçamos muito a Deus, muita força, muita sabedoria, né? Se temos alguém na família que fala em suicídio, tomemos o cuidado, né? Acompanhemos bem de perto ali essas situações, para que façamos ali o que estiver ao nosso alcance, né? Ao lado ali daquela pessoa. E, enfim, né? Nós vamos encerrando por aqui. Eu acho que valeria a pena compartilhar esse relato dessa jovem, né? Porque nós percebemos qual é a situação de um suicida, e aqueles que ficam, os familiares, acho que é um aprendizado ali. Na medida em que nós nos ajudamos, aqueles que ficam, nós vamos estar ajudando também aqueles que partiram. Uma boa tarde a todos nós. Boas tardes. Dando início no nosso encontro de hoje, vamos elevando os pensamentos a Deus, a Jesus, dirigindo a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso do corpo e da alma dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos, porque é Teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todos sempre. Que assim seja. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos, injúrias e violências. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão raca será réu no conselho. E o que disser és louco merecerá a condenação do fogo do inferno. Mateus, capítulo 5, versículos 21 a 22. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo,
para a glória do céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade. E deveis praticar a lei de caridade, ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmola aos pobres, é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho, para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, bem o sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha de se acusar, enquanto tendes já a expiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, paciente, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Pois bem, esse é um texto simples, mas dos mais difíceis de se aplicar. Primeiro porque quando Jesus coloca, no capítulo 5 de Mateus, dos 5 a 7, são as bem-aventuranças. Então todo esse contexto está justamente na mansuetude, na calma, na paciência, são comportamentos a serem aprendidos. Ao longo das nossas encarnações, nós vamos tendo uma série de experiências, e essas experiências nos induzem a um comportamento, Esse comportamento é o que nós chamamos dos pensamentos reflexos, é o que nós trazemos, é aquilo que nós aprendemos, é aquilo que nós somos. Por isso que numa ocorrência qualquer, a primeira reação é justamente aquela demonstrando o que nós somos. E essa demonstração geralmente é de irritabilidade, de cólera, de indignação, de reação. Se tomarmos as precauções de não reagirmos instantaneamente, passamos a perceber a influência da nossa consciência através dos espíritos que nos conduzem para a regeneração, nos levando a pensar 2 vezes, a meditar e não a reagir. E através dessa dialética, dessa reflexão é que nós vamos alterar o nosso comportamento. Existe uma frase aqui que ele coloca, se nós chamamos o outro de louco, falamos a palavra raca, o que é isso? Isso recebe o nome de anátema, Então, quando nós olhamos, esse cara é ridículo, ele é burro, ele é louco, ele é isso, ele é aquilo, na verdade nós estamos proferindo anátemas em relação ao comportamento do outro, que é tão reprovável quanto chamar de louco, e é o que fazemos o dia inteiro, Por quê? Porque as pessoas têm um comportamento distinto do nosso, ainda mais agora que nós achamos que estamos certos, porque estamos seguindo a doutrina espírita, exigimos dos outros um comportamento semelhante de forma instantânea. Isso traz uma reação precipitada, e uma exigência de comportamento do outro que nós até hoje não tivemos. É claro que isso se estende a toda a nossa volta, em todos os nossos meios, quer no individual, quer no coletivo. São formas das pessoas governarem, tomarem suas decisões, e isso vai gerando uma certa postura,
de indignação e por vezes até revolta, né? Sobre essa visão total. Acontece que muitas vezes até falamos, né? Ou pensamos que Deus está vendo, como quem diz, eu não consigo fazer nada contra você agora, mas Deus fará porque Ele está vendo. É uma forma de terceirizar a nossa sensação de vingança, né? Mas não é assim que a coisa funciona, né? Como é que funciona, a gente que ainda está descobrindo, né? Quando ele pede a paciência, que é a ciência da paz, né? Então, podemos dizer, né, que o mal, existem basicamente duas formas de males, aqueles que nós praticamos e aqueles que nós recebemos. Aquele que nós praticamos não existe, porque nós não fazemos mal a ninguém, né? Ainda mais agora que a gente sabe que é o certo, nós não praticamos o mal. Agora, via de regra, quase que 100% nós somos vítimas do mal, né? Então as pessoas, elas nos ofendem, nos injuriam, elas nos agridem. Então esse mal é um problema, porque eu não tenho como agir sobre ele, porque é do outro. Os meus eu já acabei, não faço mais mal a ninguém, né? Agora, como é que eu faço o outro parar de ser maldoso, né? E aí Santo Agostinho, né, que 4 séculos depois de Cristo, como filósofo, né, ele, nessa discussão toda sobre o mal, né, ele já naquela época, ele escreveu que o mal não existe. O que significa o mal não existe? Que o mal não foi criado por Deus, né? Que o mal, ele é permitido por Deus, mas não é nem criado, nem sofre a concordância de Deus sobre as coisas. O mal, na verdade, é a ausência do bem. Na frase, no livro Confissões, ele ainda coloca: procurei o que era a maldade e não encontrei substância. O que significa não encontrei substância? Não existe o mal. O mal não existe. Ele é a ausência de alguma coisa. E ele continua: mas sim uma perversão da vontade desviada da substância suprema. A substância suprema aqui é o amor de Deus, né? Esse existe, esse tem existência. Agora a maldade não, né? A metáfora que usamos é justamente a da luz, né? A luz existe, né? A luz, ela lá é branca, que se divide em vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Essas são as cores que compõem a luz branca. Não há uma luz negra, né? Não há uma luz que tenha a força de enfrentar a luz branca. Tanto que a gente sempre comenta que à noite, né, quando aqui dentro de uma sala está iluminado e lá fora está escuro, se abrirmos a cortina, não entra um jato de luz negra, mas sai um jato de luz branca a iluminar a penumbra ou a escuridão, né? Então, a maldade, ela é a ausência do bem. Ela não tem vida própria. E se o outro, de alguma forma, ele está praticando algum mal, na verdade, ele tem que ser enxergado como alguém que desconhece alguma coisa, né? Que desconhece as leis do universo e, portanto, ele pratica algo contrário a ela, né? Então, ilustrando ainda mais esse pensamento, né, nós vamos pegar aqui um texto, né, também do espírito Kelvin Van Dyne, do livro Entre Irmãos de Outra Terra, psicografado pelo Chico e o Valdo Vieira, quando eles estavam em viagem, né? Chama-se Novo Método de Cura. E aí ele começa: um problema existe na sustentação do equilíbrio e da paz que nos pede reflexão. É o problema da melhoria. Para que isso aconteça na vida física, desde os egípcios, estamos na Terra aperfeiçoando a medicina.
Lembrando que Valdo Vieira era médico. É médico. A história da ciência de curar é um dos mais belos capítulos da história humana. Sacrifícios, abnegações, heroísmos, experiências. Tudo se tem feito para sanar enfermidades e extinguir aleijões, diminuir provas e arredar calamidades orgânicas. Laboratórios de farmácias, hospitais e refúgios foram convocados à luta. E qualquer doente que nos seja querido, se cai de cama, obtém nossas vigílias e recursos para que se recupere tão de pronto quanto possível. Isso quanto ao corpo. E no que concerne ao espírito, a criatura que adoece das vísceras adoece também dos mecanismos mentais. Há viciações de conduta como há degenerências do fígado. E se pronunciamos remédios para as ocorrências hepáticas, por que esbordoamos a mente dos companheiros colhido em perturbação espiritual? Se temos anestesia para extirpar uma formação cancerosa, por que não usar o esquecimento para acabar com um processo obsessivo que se agravou pelas adições de orgulho ou vaidade, inveja ou revolta com que foi acrescido? Por que não tratar o ofensor como um doente mais necessitado de carinho do que de censura? Se um amigo aparece espiritualmente deformado, seja nas aparências de azedume ou de descaridade, auxiliemo-lo para um justo reequilíbrio. Comecemos de imediato com a providência aplicada aos enfermos, fazê-los sentirem-se melhores. Ninguém dá fogo líquido ao portador de uma úlcera gástrica. Nunca reajustaremos o coração de ninguém a labaredas de crítica. Esclareçamos as situações difíceis, corrijamos erros e estabeleçamos a verdade, mas sem exceder os limites da bondade humana e da responsabilidade de viver, como o cirurgião que restaura o órgão lesado sem destruí-lo a golpes de bisturi. Que o erro existe, existe, mas experimentamos um novo método de cura do erro. Façamos a criatura errada sentir-se melhor. Muito bem. É claro que muitas vezes a aplicabilidade disso, material, é remota. Né? Como é que nós vamos fazer o agressor se sentir bem se muitas vezes nós não conseguimos nos aproximar dele e vice-versa? O antagonismo é tão difícil que a presença física gera alterações no próprio equilíbrio dele e nosso. Então, novamente vem o Evangelho a nos ensinar, né? Que tudo começa pela expressão mais natural nossa, que são os pensamentos. Por várias vezes já falamos que os pensamentos, eles exprimem quem nós somos, que na verdade existimos para pensar. Então, a nossa natureza, o nosso hálito, ele é expresso pelos pensamentos. E esses pensamentos refletem sobre o nosso próprio corpo e sobre o que está à nossa volta. E o pensamento mais nobre, que é o amor, né? Difícil ainda continuidade, ele começa a ser exercitado através da prece. Por isso que devemos orar pelos nossos inimigos, orar pelos nossos adversários, exalar pensamentos de equilíbrio sobre aqueles que nos geram e provocamos aversão. Buscar sempre no limite da nossa possibilidade, pensarmos se não felicidade, no equilíbrio e na harmonia dos nossos desafetos.
É claro que eu estou falando isso tudo, mas para a maioria aqui ninguém tem desafeto, né? Nós só temos corações queridos. Mas se algum dia você tropeçar com alguém que venha a te provocar e despertar pensamentos que você já havia imaginado ter extirpado, essa é a receita. Orar pelos nossos adversários e pelos inimigos. E assim vamos nos candidatando a exercitar a mansuetude, né, a passividade e a paciência. Tudo bem? Prazer em revê-los e até a próxima oportunidade.